Aê, boa Hoje eu acho que a luz. noite! Sinha, muito obrigada mais uma vez pela Ah, sua melhorou, presença né? aqui. Uhum. Deixa eu só perguntar, pessoal, vocês estão ouvindo bem a Sinha? Dê um ok se vocês estão ouvindo. Sim, enquanto isso, por favor, se apresenta, porque eu tenho certeza que tem gente que ainda não pode não ter visto a outra live que a gente fez, tá? Então fica à vontade para se apresentar, por favor. E vocês, por favor, vão dando um ok aí se vocês estão ouvindo bem, tá? Meu nome é Genilce, né? Mas todo mundo me conhece como Sim, é apelido de casa. Eu tenho 25 anos de profissão. Eu comecei com a parte de cabelo crespo porque eu era auxiliar da minha irmã e ela foi técnica da Softin e de algumas outras empresas que eram de permanente afro relaxamento, né? Depois que eu Tá, fui fazer curso de cabeleireiro para me cortar. Então, minha tá. experiência maior é com cabelos crespos. Sinha, então, beleza. Você tem 20 quantos anos de 25 experiência? anos de profissão. Vinte e 25 anos cinco, de profissão. gente do Não céu. faz mais conta depois de um tempo, Tá vendo né? por que que eu Fica chamei ela? ruim. É, são muitos anos. Não tem jeito, né? Cabelo é prática, né? Sim, a gente tem É. muito que viver cabelo para conseguir reduzir, né? Reduzir as chances de erro, para a gente conseguir atender melhor os desejos das clientes, né? Sim, hoje o papo nosso, então, é sobre especificamente os cabelos, né? Eu coloquei aqui tipo 3, tipo 4, dependendo muito da classificação aí aliás, conforme a classificação lá do André Walker, né, que a gente conhece, mas basicamente a gente vai falar hoje sobre cabelos crespos e cacheados, né? Então, explica pra gente, por favor, assim, quais são as características, né, de um cabelo cacheado, quais são as características de um cabelo crespo e por que é importante o cabeleireiro entender sobre essas diferenças entre esses tipos de fio? Por favor. Então, assim, né? A classificação do André Walker, foi um cabeleireiro premiadíssimo, cabeleireiro da Oprah, né? Legal Uhum, quem quiser ler um pouquinho da história dele. Antigamente, a academia, né, quando se falava em cabelo, as universidades classificavam pela etnia. Então, negróide, caucasiana, mongolóide. Mongol seria, se a gente for pensar de uma forma pura, seria os povos asiáticos, então japonês, chinês. uhum, Primitivamente, a gente teria que entender a espessura desse fio, como ele se comporta, e ele seria classificado como o cabelo liso. O cabelo caucasiano seria dos povos europeus, se a gente for pensar assim de uma maneira mais pura, isso eu estou falando de povos primitivos. Mas se a gente sim. pensar ali o pessoal de Alemanha, aquele pessoal nórdico que tem um cabelo de fino, de médio a fino, claro, com uma leve ondulação assim de uns 10 centímetros, né? Uhum, Ele muito crespinho, extremamente fino, com característica dos povos primitivos da África. Então, era feita essa classificação e pensar que todo o restante da humanidade é mistura desses três. Então, a gente era classificado assim. Em Princeton, que é uhum. uma das maiores universidades que tem estudos em cabelos, eles classificam essas misturas e o Brasil tem um prédio de estudo de cabelo brasileiro, Brazilian Curly. Porque os cachos da gente são diferentes do resto dos cachos do mundo por conta da nossa miscigenação. Os povos também do Oriente Médio ali, Iraque, Irã, aquela região toda também tem uma classificação muito específica porque ele é muito grosso. Mas se a gente for pensar de uma forma primitiva, negroide que subiu, mongol que desceu. Então ele ficou muito Uhum. grosso e não faz um cacho, é uma escadinha, assim, eu costumo falar que é o professor Girafales, né? Aquele cabelo que faz ondinha. Aquilo é o cão pra alisar. Aí, para facilitar o profissional de beleza, o André Walker, o que ele pensou? Em uma classificação que seja mais fácil para a gente interpretar. A academia não considerava o cabelo cacheado, era liso, ondulado e crespo. Eu lembro que eu tive aula com o Silvio Araújo, que era um professor de Avon, né? Ele fez Princeton também, ele morou um tempo nos Estados Unidos, e ele falava assim que quem tinha cacho era uva. A academia não considerava isso de Uhum. cacho, né? Quando vê essa classificação do André Walker, ele trouxe assim, cabelos lisos. Aí ele pode definir um A, um B e um C, né? Um mais fino, um mais
médio, mais grosso, e esse liso, se tiver uma leve ondulação de uns 15 centímetros, ainda é considerado liso. Aí o 2 são os ondulados, mas que não chegam necessariamente a fazer cacho. Os 3 são os que fazem cacho. Então, assim, e é prática isso, né? Então, o meu cabelo, dentro da classificação do André Walker, ele está classificado como um 3C. Só que se a gente pega os estudos dele, dessa primeira classificação, né? Aí os 4 seriam os crespos. Então, ele define os cabelos 3 como os cachos, que são essas formações que fazem o desenho de cachinho, né? Só que o meu é 3C, o 3B é um pouco mais solto, o 3A um pouco mais solto. Na classificação original dele, o 3C, ele coloca que na maioria das vezes são cabelos grossos. O meu cabelo é extremamente... Você já quebra a regra, né? O meu quebra a regra. Então, o meu cabelo é tão fino que se eu colorir, eu uso ele vermelho, né? Eu faço a coloração uma vez por mês, mas eu faço raiz e no máximo matizo essa ponta. Uma época que eu queria ele vermelho, aquele intenso, e eu comecei a colorir ele de raiz à ponta uma vez por mês, a ponta começou a alisar. Lisar. De tão fininho que ele é. Né? Eu uso oxidação, eu uso o neutralizante da MP na ponta, porque tem oxidação muito baixa. Porque se eu começar a usar oxidante de 20, ele também começa a abrir. Né? E daí os 4 são os afronegroides. Aí o 4A, ele chega a fazer aquele cachinho de molinha, né? O 4B ainda faz o desenho. O 4C é um Z, ele não faz o desenho de cacho. É o zigue-zague. Teoricamente, os 4 seriam cabelos muito finos. Quando a gente pensa no cabelo afronegroide, a gente pensa naquela estrutura de uma paina bem fininho. Eu tenho clientes 4C com cabelos extremamente grossos. Aí é a mistura do negro com o índio. Então, assim, eu gosto muito das classificações de 3, 4, ficam mais fácil para as pessoas entenderem tamanho de ondulação. Mas a gente sempre vai precisar voltar a outra parte, que tem mistura com caucasiano, com mongol, o que tem, para a gente entender um pouco, principalmente de espessura de fio. Espessura de fio de cabelo. E couro cabeludo, né? Que foi o papo que a gente começou também semana passada. Isso também para mim já foi uma luz. Então, assim, pega um pouquinho daqui, pega um pouquinho dali, porque na verdade nenhuma das classificações ela vai ser completa, né? Até brinquei com né? A gente vamos criar uma, então, né? Sim. E quando eu comecei a estudar a classificação 1A, 1B e 1C, eu não gostava. Eu achava que era muito taxativa. Porque eu já tinha estudado tanta outra, né? E não é difícil não é difícil aprender coisa nova, é difícil você deixar de pensar o jeito antigo, né? Mas juntando as duas, elas se completam. Então a gente precisa saber as características do caucasiano, mongol e negroide e aplicar isso à classificação de tamanho. Porque quando a gente está conversando com alguém, a pessoa fala assim, sim, eu tive dificuldade de alisar um cabelo, que cabelo que era? Se a pessoa fala que é 4, eu já tenho ideia mais ou menos do que é. Se é 3, não é? Então ele traz essa referência muito forte pra gente. E isso vale muito a pena. É uma escala, como a gente tem a escala de cores. 1, 2, 3. Quando alguém fala, eu tô clareando um cabelo 7. Clarear um 7 é fácil, né? Quando a gente pensa assim, né? Essa classificação de tamanhos de ondulação também facilita muito a nossa vida. Mas a gente tem que levar em conta a estrutura do cabelo. A estrutura, assim, que eu digo, é a etnia dela mesmo. Se é fino, se é médio, se é grosso. Tem cabelo que engana muito a gente. Nossa, e como, né? Engana a gente. Sim, qual que é a oportunidade que você percebe quando o cabeleireiro ele consegue identificar, ele consegue lidar com os cabelos cacheados e crespos? O que tem de oportunidade aí que você enxerga? Eu enxergo assim que mudou a maneira, o comportamento do profissional e o comportamento do público em relação a esse profissional, né? Lá quando eu comecei, quando você falava assim, eu tenho especialização em cabelo crespo, você tinha especialização em crespo, você tinha que saber quimicamente lidar com esse cabelo, você tinha que saber alisar. Então, quando a gente falava em cabelo crespo, não era só para usar natural, era para saber as ferramentas de alisamento que tinham, que não eram muitas. Você tinha que entender de todas as classificações do crespo, não se resumia só ao afro,
né? Mas era principalmente os cabelos muito crespos. Quando veio essa onda dos anos 90, aqui no Brasil foi mais nos anos 2000, que veio a linha cacho. E acabou que abrangeu todo mundo que tem o cabelo até com leve ondulação. Tem profissionais que aproveitaram essa oportunidade. E eu não quero fazer química, eu não quero ser especialista em química, mas eu quero ter a oportunidade de trabalhar com cacho. E veio surgindo essa nova cliente também, essa cliente que quer ter o cabelo dela mais natural, respeitar a naturalidade e ter alguém que entenda o que trata, como que corta, como que eu faço, mas não necessariamente porque ela quer mudar essa estrutura. Então, surgiu uma oportunidade. Existem muitos cabeleireiros que trabalham com cabelo cacheado e que não fazem química. Eles optam em eu não quero fazer química. Eu acho que precisa entender como funciona, porque se aquela cliente quiser, ele indica quem faça, indica o que pode fazer, indica que tipo de trabalho pode ser feito, né? Eu, particularmente, acho que não dá para engessar. Eu conheço algumas pessoas que trabalham com algumas linhas específicas e assim, o cabelo tem que ser natural. Não tem, a cliente tem a opção de o que ela quer do cabelo dela, né? E condena quem faça algum tipo de química. Eu acho que tem que ser bem feito, né? Tem que ser feito de uma maneira que seja franco, claro com o cliente e ser feito de uma maneira que ela possa fazer por muito tempo. E se ela cansar, mudar, a gente muda de cor, porque não pode mudar de textura, né? Então a pessoa tem que estar, ela tem na verdade com relação a o entendimento sobre a curvatura do cabelo pode levar tanto ao direcionamento de atender pessoas para valorizar o efeito natural, quanto sim pegar aquelas que têm o desejo de mudar de forma e fazer a transformação química desse cabelo, né? É até engraçado, você citou o caso, né, que eu trabalho com cabelo cacheado, com cabelo crespo, aí a pessoa fala assim, quero alisar, quero fazer alguma coisa, aí eu falo assim, Cinha, é pra você. Eu mando direto pra você, né, Cinha? Eu falo assim, muito obrigada. Não, manda lá pra Cinha, tá tudo certo, a gente trata aqui, a gente faz corte diferente e tal, mas é realmente uma área de oportunidade, porque o que a gente percebe, né, assim, que existe essa vontade, vamos dizer assim, ela está mais pulsante, né, das pessoas entenderem a curvatura natural que elas têm, e aí tem profissionais que têm a capacidade de fazer o alisamento químico, e de preferência que seja um alisamento, né, ético, que seja um alisamento dentro da regulamentação e dentro do que obviamente, saudável para o cabelo, mas também o profissional que entende, então, como fazer essa valorização, que tipo de finalização, que tipo de corte, que tipo de produto que essa pessoa, se ela utilizar, ela vai conseguir, né, manusear melhor o cabelo dela, ter um pouco mais de definição, ou ainda realmente passar pelo processo de transição. Eu também enxergo aí uma grande área de oportunidade, né, Cinha? Uma grande área de oportunidade. Trabalhar com tratamentos. É um cabelo que, se a gente for parar para pensar, naturalmente ele tem menos hidrogênio, menos oxigênio na composição química dele. Então ele tem menos umidade. Aí a gente quer ter um cabelo crespo e hidratado. Aí a gente luta contra a natureza dele a vida toda. Então você precisa manter um grau de tratamento, um grau de nutrição, um grau de hidratação que vem com o cosmético. Então, exatamente, a gente precisa desse profissional, né? Tem muitos terapeutas capilares que acabam, sim, eu preciso fazer curso de cacho, porque tá aparecendo um monte de gente para tratar a fibra, e eu não tenho muita prática com cacho. Ele não quer cortar cabelo, ele não quer fazer química, ele é terapeuta capilar, mas acaba tendo essa oportunidade de mercado. Né? E vai trabalhar, entender como esse cabelo funciona, e vai ter aquele cliente que é um cliente que volta, um cliente que, se você deu conta de tratar do cabelo dele, ele te obedece, né? Ele não é um cliente muito rebelde, porque às vezes está cansado de passar por tanta coisa que não deu resultado, encontrou alguém que deu um resultado para ele, ou que entendeu o que ele passa, né? Porque
Não pode falar. Não, é que eu tava pensando aqui, é que tem muito cabeleireiro que ainda tem um pensamento, vamos dizer assim, bem arcaico, né? De que a cliente tem que ter o cabelo destruído, senão ela não vai precisar do cabeleireiro. Mas a minha experiência, e pelo que eu tô percebendo da sua fala, é que é justamente o contrário. Se você, profissional, ensina a cliente a cuidar do cabelo dela, e ela sai de uma situação onde o cabelo estava danificado, que ela não conseguia manusear, e você consegue conduzi-la para o outro lado, vamos dizer assim, você tem a reciprocidade dela, você tem a confiança dela, né, Cinha? É E o justamente o saber lidar. contrário. E muita gente de cabelo crespo, o que acontece? Passou a vida inteira. Eu tive clientes de 50 anos de idade que falou para mim assim, eu quero passar pelo processo de transição, que alisava comigo, era cliente minha há 20 anos, há 15 anos, mas eu não sei como é o meu cabelo. Eu não conheço o meu cabelo, porque a própria pessoa não teve oportunidade de conhecer. Ah, quando eu Uhum. fiz 7 anos, a minha mãe alisou, relaxou em casa mesmo para eu ir à escola. O preconceito era muito grande, o cabelo crespo é armado, o cabelo crespo não era aceitável, é uma Uhum. forma de Uhum. racismo. E a mãe, Uhum. no intuito de proteger, eu não quero que ela passe mais que eu passei. Então eu relaxo, eu diminuo o volume, porque daí as pessoas não vão Nossa, verdade. tirar sarro. É um processo de racismo. Uma pessoa que tem 50 anos e viveu essa situação. Então, aos 7 anos, ela começou com um processo de químicas. Na puberdade, vou alisar, porque ele não faz cacho, ele não faz nenhum formato direito. A única solução que eu tenho é alisar. E alisou o cabelo uma vida inteira. Quando começou esse processo de que as pessoas queriam fazer a transição para um cabelo natural e tudo mais, me pediu ajuda, vamos lá. E um cabelo extremamente crespo que eu sabia, e é uma quantidade muito grande de cabelo, muita miscigenação, tem o olho bem claro, que o cabelo ficaria redondo. Uma quantidade de cabelo muito grande, uma pessoa que a vida inteira usou o cabelo estirado, né? Então, Sim. assim, olha, a gente vai deixar ele natural. Se começar a ter muito volume, você achar que não dá conta, porque pode acontecer. A pessoa nunca se Pode. viu, né? Então a gente pode relaxar, fazer alguma coisa no meio do caminho para que ela consiga se perceber e depois ela sim deixar natural. Tem muitas clientes que fazem isso. E no fim, tem clientes que não. Eu vou fazer a transição nua e crua e vou cortar e vamos ver como ele fica natural. Algumas se Uhum. amam, algumas não conseguem ter um grau de aceitação, uma Uhum. vida inteira se vendo de uma forma diferente, de uma forma que as Uhum. pessoas diziam que daquele formato não era bonito, É. né? E eu ainda acho que o mais cruel de tudo é assim: uma pessoa acompanha várias blogueiras, não estou falando mal das blogueiras, que quando começou esse movimento ajudou muita gente, porque elas Uhum. passavam pela transição junto com aquela pessoa que estava assistindo, né? E Uhum. quando chegou ao momento de que deixei o meu cabelo natural, as que fizeram mais sucesso na internet foram aquelas que o resultado final tinha o cabelo que definia um cacho muito perfeito. Aquelas que não tinham um resultado de cacho, aos poucos foram ficando para trás. E nesse momento eu comecei a perceber que tinha muita cliente que passou pelo processo de transição, ou pessoas que nem eram minha cliente. Veio para fazer o Big Shop, fez o Big Shop, e o cabelo em si não fazia cacho, não fazia desenho de cacho. Como a gente é muito miscigenado, aqui no Brasil tem muita gente que tem um cabelo muito misto. O meu cabelo Uhum. faz o cachinho bem desenhadinho, mas não é todo mundo que tem. Tem um que Uhum. quer fazer o cacho, no meio dele tem um que é mais frisado e o desenho, por mais que você passe sem enxágue, o cacho não faz o formato direito. E não tem nada de errado com isso. Então você vai usar ele com mais volume. Aí a pessoa falava assim pra mim: não, mas eu deixei ele ficar natural porque eu quero um cabelo com cacho. Então, eu acho que Uhum. existia um grande erro de comunicação, porque você passar pela transição é passar pela transição para conhecer o seu cabelo, para saber como Uhum. ele é no momento que você não tiver mais nenhuma química. Aí Uhum. sim, fez a transição. Nossa, Cinha, eu achei que ele fosse fazer um desenho de cacho. Não fez, mas eu gostaria de ter o meu cabelo com cacho. Não tem pecado nenhum. Vamos fabricar um cacho, quimicamente falando. Uhum. Existe tecnologia para isso. Um permanente afro, por exemplo.
A gente constrói o cacho, pode deixar com volume, ele reduz um pouco o volume do cabelo natural, mas eu posso fazer de uma forma que não reduza tanto, né? Aí, nesse momento, eu tinha clientes que falavam para mim assim, não, sim, você não está entendendo, eu passei pela transição para usar o meu cabelo natural. Eu falei, então tá bom, vamos fazer um black, um redondo, ele vai ter um formato muito bonito. Não, mas eu não gosto de black. E do que você gosta? De cacho. Então a gente fabrica o cacho com permanente afro. Não, mas eu não quero química. Porque, infelizmente, como veio um modismo muito grande, veio também um massacre, como se química fosse errado. Você tem que usar o seu cabelo natural. Mas o que mostra na mídia é o cabelo natural com um cacho muito perfeitinho. Então quer dizer que é errado quem tem o cabelo 4, que não faz formatação de cacho? Eu tenho clientes que têm o cabelo com cacho mais ou menos solto como o meu, que é um 3, só que tem tanto 4 no meio que você passa o produto, ele não formata o cacho, ele fica desfiado. E existe a beleza nesse tipo de cabelo também. Ah, mas eu não fica arrumado. Quem disse que tem que ficar arrumado? Né? Então, eu acho que ainda existe, por mais que, tá na moda se aceitar e tudo, não existe uma aceitação 100%. É como se todo mundo tivesse que ter o cachinho formadinho, bonito. Aí quando você vê uma pessoa de cabelo 4, que usa garfado e tudo, e que tem muito estilo, porque ela precisa ter muito estilo e muito topete, para enfrentar uma sociedade que está dizendo que é bonita é só cacho. Hoje a gente está conseguindo uma mudança nesse tipo de padrão, mas tem muita gente ainda sofrendo por passar pela transição e não ter no final da transição o cabelo que ela imaginou. Nossa, muito louco esse processo. É muito se ela doido. Imaginou um cacho, não tem problema fazer a química. Só que existe como se fosse um massacre, né? Não, você tem que buscar a beleza natural. Ótimo, lindo. Se o natural eu não estou gostando e eu tenho cosmético que eu possa me ajudar a gostar, a gente não muda a cor de cabelo com coloração e não tem nenhum pecado, né? Então, assim, em relação à transição, ainda existe isso. E ainda existe também uma galera que está deixando que o cabelo natural, no final de contas, nossa, eu não sabia que ele era assim, não imaginei que ia ficar assim, mas topa, vou usar ele dessa forma, né? Eu acho que passa a se aceitar, se conhecer. Eu entendo assim que também o papel do cabeleireiro é então trazer essa clareza, vamos dizer que é fisiológica, né? Então você vai virar para a cliente e falar assim, olha, porque você, assim como eu, é resultado de miscigenação, você tem vários fiozinhos de cabelo. Então tem o fiozinho que é crespo, tem o fiozinho que é cacheado, né? Então a questão não eu gosto sempre de falar disso, de fazer o ajuste da expectativa com a realidade. Então, na hora que se deparou com a realidade e viu que está diferente da expectativa, se a pessoa não fizer a adequação, ela vai ficar frustrada, vai ficar infeliz. Então, basicamente, a gente, talvez nessa hora, assim, ter o acolhimento emocional, né? Porque primeiro a gente não pode nunca negar o sentimento da pessoa. Se ela está se sentindo frustrada, está se sentindo triste, ok, né? Agora, depois, faz o acolhimento, mas vem com o ponto de vista técnico. E eu gosto muito de trabalhar essa ideia, assim, olha, é a sua beleza, né? É do jeito que é. E como você falou agora, né? Toda quando as cacheadas elas viram e falam, não faça química, não faça química também, coloração é química. Então é meio contraditório, né? Então coloração vai fazer alteração também nas pontes de sulfeto, né? Assim, exemplo do seu cabelo. Vai lá, oxida um pouquinho assim, mais, já lisa, né? Eu vejo assim, não, meu cabelo é natural e tá descolorido cor-de-rosa. Pois não é natural. Não é natural. Condenassem as possibilidades químicas de mudança de estrutura, mas eu tenho toda a liberdade de escolher cores, de descolorir, e ainda às vezes faz descoloração em casa, danifica, perde a estrutura, perde o cacho por conta de descoloração. Né? Eu acho que assim, a gente tem hoje nas mãos muita tecnologia, e a gente pode usar e abusar dessa tecnologia. A gente só precisa entender.
Por que que eu quero, né? Eu quero usar o cabelo alisado porque eu gosto mais, eu acho mais prático, eu trabalho, não tenho tempo de fazer. Ótimo, não existe problema, né? Eu acho que o problema era em si. Eu faço um alisamento para que as outras pessoas me aceitem, para que a sociedade me aceite, para que eu faça parte de um padrão. Aí existe um problema, porque você nem se conhece, não se aceita, né? Mas olha, já usei meu cabelo cacheado, enjoei, quero mudar. Tem gente que muda o tempo inteiro, né? Não, eu acho que o problema é que é tudo muito a ferro e fogo. O problema é que as coisas estão sendo levadas muito a ferro e fogo. E muita expectativa, né? Muita expectativa. Eu acho que não é, eu falo para os meus filhos, não é fácil ser jovem nos dias de hoje, porque tira foto, aí põe filtro para poder publicar a foto, né? Põe a foto e espera quantas pessoas curtiram. Não estou dizendo que é errado, gente, mas não é fácil. Tudo você se expor esperando que o outro, né? E que ainda vem com um discurso de que eu tenho que estar bem o tempo inteiro, eu não posso me frustrar, eu não posso ficar triste que o meu cabelo é desse jeito, né? Eu tenho que ter aceitação o tempo inteiro, né? Eu acho assim, que existem muitas possibilidades. Nesse momento estou usando meu cabelo natural. Já usei com relaxamento para ter o cacho um pouco mais aberto. Já usei ele liso, né? Porque eu ganhei o prêmio de alisamento. Eu usei ele liso durante um tempo, que era aquilo que eu queria mostrar para o mercado que eu entendia. A gente tem ferramenta e pode mudar, né? Não tem um problema em mudar. Mas a gente precisa saber o que a gente quer. Fazer com consciência, né? Fazer com consciência quanto o que eu quero, escolher um profissional que possa me ajudar nessa mudança para que eu tenha saúde no cabelo, né? Não faça nada de forma ilícita, né? Antigamente, a fala do profissional era assim, o cliente sentava na cadeira, eu não aguento meu cabelo, não sei arrumar ele, então vem aqui que eu vou arrumar. Alisava. Era essa a possibilidade, né? Hoje a gente tem todas as possibilidades, inclusive a de vamos usar ele natural, e eu vou te ensinar a melhor forma de usar ele natural. E ver também se a cliente se adequou a isso, né? Eu acho então que, assim, você acabou respondendo uma pergunta que eu ia fazer. Qual que é o maior erro do profissional ao lidar com cabelo crespo e cacheado? Então, eu entendo, né, pela sua fala, corrija-me se eu estiver errada, tá? É que o erro do profissional é propor ou preto ou branco. Ou você, aliás, assim, tem profissional que todo cabelo cacheado ele fala, vamos fazer a progressiva, vamos alisar, né? E ao mesmo tempo, todo profissional que fala assim, não, usa o seu cabelo natural, a pessoa quer liso. Então, na verdade, a gente também não está tendo um equilíbrio aí na situação, porque a não tem. vontade da pessoa tem que ser levada em consideração. Assim, historicamente, o cabeleireiro ditava a regra do cabelo da cliente. A cliente sentava na cadeira, eu vou fazer um cabelo lindo em você. E ele fazia o que queria, às vezes era até surpresa. Historicamente, a gente veio de uma profissão assim. É verdade. Hoje, eu acho que o maior erro do profissional é ele achar, ou às vezes ele ter a certeza de que ele sabe o que é melhor para a cliente. Quem sabe o que é melhor para mim sou eu. Eu posso estar perdida com tudo que eu tenho no mercado, mas eu preciso de alguém que me ofereça as possibilidades e eu saber, dentro daquelas possibilidades, o que eu me adequo. Ou às vezes até experimentar. Olha, vamos experimentar dessa forma. Se você não se adaptar, a gente tem outra possibilidade. Então eu acho que hoje o profissional de beleza, ele tem muito mais que entender o desejo da cliente. E às vezes ela nem consegue dizer o que ela deseja. Acho que essa interpretação que é o mais difícil, né? Da cliente, ela vem com uma vaga ideia do que ela deseja, mas ela não sabe se aquilo é possível. Então eu, quanto profissional, posso dizer para ela, olha, existe a possibilidade de tal coisa, né? A gente mostra fotos, mostra referências. Existe a possibilidade de tal coisa, né? Dá para fazer dessa forma, dá para fazer daquela outra forma. Mas conseguir identificar
o que ela deseja, o que é do íntimo, o que ela quer demonstrar, que é o que o visagismo nos traz, né? Uhum. Uhum. Infelizmente, ainda existem profissionais que trabalham visagismo de uma forma assim, olha, ela tem uma testa bem alta, então vamos fazer uma franja que cobre a testa. Ainda Uhum. existe pessoas que trabalham Uhum. com esse tipo de ferramenta, né? Eu tenho a testa extremamente alta, mas se eu cubro a testa, não sou eu. Uhum. Então, se eu fosse trabalhar no visagismo que encaixa ali, né? A primeira coisa que queriam fazer era cobrir minha testa. Eu tentei, né? Porque eu usei cabelo alisado e tudo. Eu fiz uma franja, achei lindo, usei um dia. Dia seguinte eu punha ela de lado. Não Uhum. conseguia usar. Então é uma Uhum. coisa que, pra mim, eu não enxergo como defeito. Eu não quero que isso seja corrigido. Assim como a pessoa tem. Chega muito mãe com criança no salão. Acho que o nosso trabalho, enquanto Nossa. profissional, com as mães, e assim, não condenar as mães, porque Uhum. mãe quer que filho seja feliz. Esse é um Uhum. princípio, né? Pelo menos Mas a é uma maioria, situação complicada, 90%. é delicada. Nossa, como é E às delicado. vezes a mãe passou tanta frustração com o próprio cabelo que ela não deseja aquilo para o filho. E a gente está tendo uma geração de crianças que tem muito mais liberdade de escolha, até de fala. Então, muitas vezes acontece a mãe chega no salão e com crianças de 3, 4, 5, 6 anos. E assim, o cabelo dela é muito armado, eu quero que abaixe. Ela faz assim na cabeça da criança, eu quero que abaixe, né? Aí você começa a questionar a mãe, fazer perguntas. Aí você pergunta para a criança assim: e você gosta que ele arme? Eu gosto. A Uhum. mãe nunca perguntou, ela está querendo é, livrar o filho de um problema que não é problema, mas ela enfrentou aquele problema. Então a gente também não pode condenar essa mãe, Uhum. né? Aí eu falo para ela, aquilo que você acha bonito, aquilo que te constrangia na tua infância, não constrange as crianças de hoje. As crianças querem o cabelo bem redondo. Tem muita criança de cabelo crespo que a escola obriga a estar com o cabelo amarrado dentro da sala. Crianças de 3, 4 anos que é pré-escola, né? Aí a mãe fala assim pra mim: nossa, ela botou o pé pra fora da calçada, ela desamarra, arranca. Só com o cabelo crespo que você amarrou, que você solta, fica completamente fora de qualquer padrão. Mas pra Aham. você ver o quanto a criança se enxerga dentro daquele cabelo, pra ela é melhor todo Do desgrenhado que. e armado Uhum. do que preso. Ela tá presa Perfeito. naquele cabelo, né? Então Uhum. eu tento trazer isso às mães. Uma grande maioria ouve, mas tem aquelas que não gostam, porque o padrão da beleza foi tão embutido que é assim, eu sou tão comportada que eu preciso comportar o meu cabelo. Eu É. preciso controlar o meu cabelo. Como que vai ter na cabeça um cabelo que ninguém controla? Eu Né? acho que a sua expertise ao longo desse tempo ela é emocional, né? É psicoemocional, né? Assim, pode E a fazer a criança tá tradução disso dizendo isso tudo. pra mãe. Para de me segurar. Só que a mãe não entende, né? Não entende assim. Nossa, eu vivi exatamente essa situação. Eu vivi exatamente essa situação. A mãe não queria, Deus queria deixar o cabelo da criança domado, comprido, e a criança falando que não queria. Foi super delicado. Eu tive que trabalhar em uns 3 meses para então fazer o que a menina queria, que ela queria o cabelo dela desse tamanho mesmo. Assim, Oh, eu tem, nunca trabalhei 3 meses, não. É 2, 3 semanas. Eu acho que eu sou mais direta, é, Luma. eu acho que você tende a ser mais direta do que eu. Sim, eu tenho duas perguntas aqui para você. Hum. Vamos lá. Ai, deixa eu só achar de novo aqui. Tá, a Juliana falou se não sei se foi falado do ressecamento do cabelo crespo, alguma orientação sobre tratamento. E acaba juntando aqui com o que a Rafa falou. Oi, Rafa, saudade de você. Que ela perguntou o que vocês acham do óleo de coco para tratar cabelo afro. Eu particularmente não gosto. Ela colocou isso, né? Então vamos lá. A Zinha comentou sobre ressecamento, mas fica à vontade aí, Zinha, para você dar uma recapitulada, por favor. Tá, então assim, a estrutura do cabelo da gente tem várias moléculas que todo cabelo tem aquelas mesmas. Só que o cabelo, quanto mais crespo, menos umidade interna ele tem. Tem menos hidrogênio e oxigênio que é a água. Então, ele tem pouca umidade. Naturalmente, o cabelo crespo é seco. Então, quando a gente quer ele hidratado, a gente luta contra essa natureza dele. E a fibra aqui, tudo que é externo, a gente repõe externo. Então,
Não adianta eu tomar biotina. Ai, meu médico me receitou biotina, me receitou não sei o quê, me receitou não sei o quê. Tudo aquilo que eu tomar, ele vai vir no novo. O que está aqui, externo, eu trato de fora para dentro. Então, eu tenho que usar produtos que tenham ação hidratante. O que é ação hidratante? Moléculas que tenham dentro do produto que vão ajudar a reter essa umidade interna. Produtos que deem emoliência, alguns óleos vegetais que são mais refinados, que também dá lubrificação, mas ajuda a reter essa umidade interna. Então, tem muitas linhas de produtos que são boas. Óleos que são muito pesados acabam dando o aspecto de emplastado e óleo não é água, então ele ocupa o lugar até da água. Então, óleos que têm moléculas muito pesadas, que uma grande maioria dos produtos de perfumaria, infelizmente, por conta de custo. O produto ele tem que ser bom o suficiente para conter substâncias que retenham essa umidade interna. Eu trabalho numa empresa na Granda, a gente tem uma linha de produtos de cabelo crespo muito legal, porque tem para 3, para 4, e tem às vezes um cabelo 3 que está tão ressecado que ela usa a linha 4, né? E às vezes o cabelo nem é crespo, mas tem muita descoloração. A gente precisa dosar, mas entender principalmente que emoliência e hidratação está ligado à capacidade de reter umidade. O cabelo crespo ele é muito seco. Quando eu estou num ambiente que a umidade... Dia de chuva todo mundo reclama que o cabelo não fica bom. Porque a umidade de fora, a umidade do ambiente, está muito maior do que a umidade interna do cabelo. Então, o cabelo fica tentando roubar a umidade de fora. Ele vai ficando assim, né? Então, eu tenho que ter um produto aqui que consiga reter essa umidade interna de uma forma que eu não precise roubar a do ambiente. Então, o produto que você usa... Pantenol faz isso, a molécula de PCA sódico, todos os produtos bons de cosmético de rosto, de pele e de cabelo que tem PCA sódico, consegue reter essa umidade muito bem. Óleos que são refinados, macadâmia, jojoba, são óleos que equilibram esse lipídio interno, que também é pobre em lipídio. A indústria cosmética tem muita coisa boa, mas também, como é uma coisa que cresceu no mercado, tem muita coisa ruim. E qual a sua opinião especificamente, sim, sobre o óleo de coco? Assim. Eu não gosto do pessoal que faz a umectação com óleo de coco. Para começar, que umectação não é passar óleo, né? O óleo ele faz lubrificação, faz emoliência. Umectar é a capacidade de reter umidade. Então, o óleo não necessariamente faz isso. Quem faz isso é o pantenol, a aloe vera, né? Já é um termo que é usado de maneira errada. Eu não sei como que impregnou dessa forma de ser usado de maneira errada. Eu acho que se você usar um cosmético bom, que tenha o óleo de coco na composição, ele vai estar equilibrado para que o seu cabelo absorva o suficiente e que não fique emplastado. A maioria dos clientes que eu tenho que fazem umectação com óleo de coco, aplicam o óleo de coco, deixa lá 20 minutos, depois lava com o shampoo para remover e depois aplicar a máscara, ele é uma molécula muito... Todo óleo vegetal, ele é formado por ácidos graxos, que são as gorduras, os lipídios naturais, e não é um tipo só, são vários. E esses ácidos graxos que contém lá dentro do óleo vegetal, ele tem um tamanho de molécula. O óleo de coco ele é um óleo vegetal que tem moléculas muito grandes. 20% dela são moléculas que permeiam o fio e fazem essa umectação, essa emoliência interna. 80% fica por fora, não permeia. Então, quando a pessoa vai fazer esse processo de emoliência com o óleo de coco, a maior parte fica por fora. Aí você precisa usar um shampoo para tirar esse resíduo, o que não permeou. Porque o que vai tratar é aquilo que permeou. Aí você passa uma mão de shampoo, 2 mãos de shampoo, ele fica pesado, pesado, pesado. Aí você passa tanto shampoo que você remove até o seu. Né? E tem um vídeo da Sônia Coraza, que é uma cosmetóloga, tem mais de 40 anos de cosmetologia, que ela fala sobre o óleo de coco. Geralmente, quando ele vai estar num cosmético, ele já... Como matéria-prima, ele vai estar refinado, ele vai ter mais quantidade do ácido graxo que o nosso cabelo realmente usa internamente.
Ele, em natura, como vem, óleo de coco extraído a frio, extra virgem, é ótimo para o estômago. Né? Ele é para comer. Ele é vendido no mercado, no setor de comida. Né? Então não é para ser usado. Quer fazer? Tem gente que gosta de fazer emoliência com óleo vegetal. Então faz com o de abacate, que tem uma molécula de um tamanho mediano que permeia. Aí de semente de uva, de macadâmia, já tem uma Fora essa questão, menor. né, de igual a temperatura que está agora, né, ele solidifica abaixo de 25, né, então qualquer friozinho, aquilo lá vira gordura de coco, que eles chamam de gordura de coco, e a pessoa passa aquilo no cabelo e não tira nunca mais, né. Aí tem que usar muitas mãos de shampoo, eu acho que porque 20% daquilo só que talvez consiga permear, né. É assim, ó. Virou a moda do óleo de coco, principalmente porque uma empresa grande fez uma máscara com óleo de coco na época que ficou muito famosa. Aí o povo começou a usar óleo de coco no cabelo, né? Hoje tem muitas marcas que fazem máscara, shampoo, linha. A Granda tem uma linha de óleo de coco que é perfeita para quem quer. Só que dentro do cosmético ele vai estar equilibrado. Você não vai ter só emoliência. Você vai ter emoliência daquele lipídio, você vai ter umectação que vai ter um PCA, você vai ter algum tipo de proteína. Então, se você compra uma máscara de boa qualidade, ela vai fazer umectação, vai fazer reposição lipídica, vai fazer a parte de hidratação, às vezes de nutrição, tudo de uma vez só. Você vai aplicar o cosmético e deixar 10 minutos. Tem gente que gosta desse passo a passo, de passar o óleo, tudo, né? Então, se for usar o óleo vegetal, usam de molécula pequena. O que tem a parte cosmética, o que tem, assim, a molécula mais parecida com o que a gente fabrica é o de óleo de jojoba, né? Muita gente usa na pele. Você aplica, ele já permeia, nem parece que é um óleo, não fica. Quando você olha e enxerga o óleo na mão ou no cabelo, é porque ele não permeou, aquilo ficou por fora só lustrando. E esse que lustra, queima com o sol. Então, a maioria das pessoas que fazem a umectação, que eles chamam com óleo de coco, tem o cabelo muito queimado de sol. Então, o de jojoba também ele é perfeito, só que nem o rosa mosqueta, a jojoba são óleos caros. Dá dó de fazer umectação no cabelo. Né? Tem de macadâmia, de avelã, semente de uva, de abacate. Mas se você usar um cosmético que tenha isso na composição, em quantidade suficiente, porque a nossa legislação, a legislação brasileira, ela não obriga a pôr o percentual do que tem. Então tem lá uma máscara de abacate, né? Que é com óleo. O óleo do abacate ele é feito da semente, então não adianta passar a fruta e passar. É a semente que é extraída a frio. Então tem um creme que tem óleo de abacate, ele pode ter lá 0,5%. Está dentro da lei. Então, se o fabricante não te diz quanto tem, ou se você usa e não gostou, é porque não tem o suficiente. Perfeito. Né? É confiar na empresa que você compra o produto. Exatamente. Ocinha, olha só, a gente fala para que ele vai fazer uma live de meia hora, mas nunca dá meia hora, né? O papo rende demais. Olha só, já foram mais de 45 minutos. Gente, a gente conseguiu responder o que vocês estavam querendo saber? Dá um joinha aí, ou se não, vai mandando pergunta. Eu acho que, assim, né, de tudo isso que a gente conversou, a gente entende, então, que as especificidades dos cabelos cacheados e crespos envolve a gente ter mais cuidados de tratamento, assim citou, né, as possibilidades aí que a gente tem que trabalhar, tem que ter essa confiança também com a marca, porque o tratamento ele vai depender muito da quantidade do ativo que está na composição do cosmético. A gente tem que respeitar, então, procurar entender qual que é a vontade, na verdade, da pessoa, né? Fazer o trabalho de psicóloga, né? Assim, ir além do que ela está falando, ir além do que a gente enxerga e tentar descobrir qual que é a vontade, qual que é a mudança que ela está querendo, né? Ou se ela quer aceitar o cabelo do jeito que é, ou se ela não se sente bem com o cabelo do jeito que é, a química, ela não é
como o pessoal fala, né, que essa vilã, não é bem assim. A química está para atender também a vontade da pessoa, só que, obviamente, a gente precisa ter conhecimento técnico para fazer uma química correta, né, do jeito correto, além de que a gente precisa, então, trabalhar muito bem esse entendimento do emocional dessa pessoa, né? Sim, você quer completar alguma coisa, o pessoal gostou, hein? Sensacional, demais. Ótimo. Ó, a Leonara tá falando, não entendi nada de cachos, muita gratidão por estar aprendendo tanto. Aí, nesse simples assim, falou... Inaê, desculpa. Fico muito feliz em poder dizer que conheço profissionais tão incríveis como você. Sim, você é demais. Ó, sim, há muitos elogios aqui, hein? Que legal. Beijo, Inaê é uma linda. E uma das coisas, assim, que acabou que a gente não falou, é que quando se fala de química, a primeira coisa que vem na cabeça do pessoal é alisar. Então, que não existe tanta possibilidade no meio do caminho. Hoje, os cosméticos dessa nova geração de cosméticos, né, tem a cisteamina de sódio, o tilglicolato de AMP, eles dão possibilidade da gente fazer mudanças tão sutis que não parece que tem química. Às vezes a pessoa deixou o cabelo na altura de um 4, ficar natural, e ela reclama que ela gostaria só que o cachinho ficasse mais definidinho. Você faz uma texturização, ele não fica nem parecendo que a pessoa tem química no cabelo. Quando ela passa o sem enxágue, ele encontra. Eu falo que é só para pegar o creme, né? Então existem... porque tem cabelo que é tão misto que você passa o creme, ele não permeia. Tem cabelos que são tão mistos que molha e escorre a água. E você não enxerga que a textura do cabelo está molhado, né? E é muito normal, muito comum isso em cabelos de textura 4, principalmente, até em cabelo liso, se for muito, muito grosso. E existem processos químicos que nem parece que está feito química. É claro que optei em fazer uma química, eu preciso ter um cuidado específico. Mas tirar um pouco da cabeça de que fazer química é alisar. A gente tem muita possibilidade. Muita possibilidade de usar o cabelo natural também, né? E que muitas pessoas não entendem quando a gente fala do cabelo misto. A Alessandra, que é a minha coordenadora, né, Alessandra Wack. Beijo, Ale! Ela costuma dizer assim, ó, para fazer um cacho, vamos ver aqui, para fazer um cacho, todos os cabelinhos têm que sair de lá de dentro com a mesma curvatura. Aí faz uma gangue. Isso aqui é uma gangue, né? Você passa o creme e a gangue se une. Ninguém precisou lá desenhar isso. Só que, como a gente é muito miscigenado, tem pessoas que em um mesmo centímetro quadrado, ela tem 4, 5, 6 formatações diferentes. Aí quando você passa o creme, cada um quer ter uma conversa. Ninguém conversa com ninguém, não existe gangue. E a texturização ajuda esse cabelo a formatar isso sem necessariamente alisar. Então, às vezes as pessoas chegam e falam assim, esse meu cabelo aqui ó, é muito seco. E na verdade o que é seco é porque é misto. Porque ele não faz o desenho de cacho. Então tem muita gente que passa pela transição e só a frente, ela não necessariamente é mais crescida, é muito mista. Aí não faz o cacho. Ou só aqui, nessa região bem occipital. Então às vezes a gente faz a texturização só aqui na frente, ou só no occipital, para ele fazer o desenho parecido com o restante da cabeça. E tem gente que por conta de não gostar desse pedaço, alisa o cabelo inteiro. Então, e às vezes ninguém nunca explicou para a pessoa, olha, essa região tem um cabelo que é um pouco diferente. Se não te incomoda, a gente não mexe. Mas se te incomoda, mexe só nessa parte, né? Perfeito. Mas então, assim, isso é justamente a visão de expert, né, que eu coloquei no tema, né? Tá, beleza, então a gente entende, identifica cabelo 3, 4, mas qual que é a visão do expert? Normalmente, o que eu percebo, assim, quanto mais as pessoas entendem de alguma coisa que elas fazem, mais elas vão tender a individualizar o atendimento, a personalizar. É isso que você está falando. É olhar onde é que está cada parte da cabeça da pessoa, qual é o tipo de cabelo que está, e se ali é mais conveniente alisar, se é mais conveniente relaxar, se é mais conveniente texturizar, né? Poxa, que conversa, assim. Eu sempre aprendo muito com você. Tem gente que fala assim, ai sim, é melhor, não sei o que eu falo, melhor para quem?
Tem que ser melhor para dona do cabelo. Tem gente que tem uma textura super diferente aqui, ó. Que a gente bateu o olho, né? Eu falo, nossa, eu faria uma texturização ali. Eu Ó, é o pergunto pra caso da cliente. Rá. Ó, ela acabou de perguntar. Sim, mas com esse cabelo mais misto a gente consegue definir mais mudando a finalização? É o caso da Rá. A Rá trabalha comigo. Cabelo tem os infiltrados 4 aqui, ó. Então ela tem bem lá na coronal aqui, a maior dificuldade dela é a definição. Mas pelo Porque que eu tô ela tem muitas entendendo, texturas diferentes. muito. Você lembra? Você fez o cabelo dela, lembra? Eu lembro. E Então, essa parte foi a parte mais difícil de alisar. Então é assim, ó. Finalização não corrige textura. Oh, que dó! Você está considerando um problema, tá? Mas não vai ter nenhum finalizador que corrija isso, porque são fios diferentes no mesmo lugar. Então, daria para fazer, quimicamente falando, uma texturização. Ou, se isso também não te incomoda, ou não te incomoda ao ponto de fazer uma química, vida que toca, vida que segue. Porque se você vai fazer uma química, tem que ter consciência de depois de um tempo você vai retocar, né? Mas eu tenho clientes que fazem 2 vezes por ano e falam assim, você não sabe o quanto melhorou minha vida porque eu não conversava com esse cabelo daqui. Incomodava tanto a ponto de justificar fazer uma química. Se não incomoda muito, vida que segue. Às vezes a gente que olha está incomodando pelo negócio que a pessoa não está nem enxergando como defeito. Né? exatamente. E mania de cabeleireiro de ficar querendo corrigir tudo. Não tem que corrigir, né? Se a pessoa... eu tenho cliente que fala assim, eu nem tô vendo. Tá passarocado, não tô vendo, não me incomoda. Né? Mas, se incomodar, existe a possibilidade de texturizar. Aí precisaria ver, viu, Rá? Ó, eu tava tentando não cair muito no científico nesse cabelinho. Dá tempo de explicar, Luma? Pode, fica à O que acontece vontade. com o cabelo misto? É assim, ó. Sabe aquelas manchas de mancha? Ah, ficou com vontade de comer uva, tem uma mancha aqui que é um marrom mais escuro? De quando a pessoa é grávida, isso é mancha de mestiço. Tá? Todo mestiço tem. Pode procurar aí, Rá, que você deve ter em algum lugar. Opa! Ela pode ser mais escura ou ela pode ser mais clara. E se procurar aí no Google mancha de mestiço, geralmente eles vão falar os mais claros. Eu tenho nas costas, assim, geralmente é tronco. E o que é essa mancha? Na hora que misturam DNAs que são muito diferentes, e quanto mais próximo da gente está essa mistura, mais a gente vai ter, é como se fosse um tilt na genética. Se você pegar o café e o leite, são branco e preto, você mistura, dá uma mistura homogênea. A cor da pele, para chegar no tom da nossa pele, foi mistura de vários DNAs e chegou em uma coisa que seria homogêneo. Aí, em um determinado pedacinho, ele foi mais do DNA negroide. Aquela mancha da Angélica que tem na coxa, aquilo é uma mancha de mestiço. Por mais que ela tenha todo o perfil de europeia, ali tem uma mancha de mestiço ali na coxa, tem um DNA mais escuro ali. E no cabelo, eu estou falando da cor porque é mais fácil da gente enxergar. No cabelo, onde a gente tem o que seria a mancha de mestiço, são essas texturas de várias etnias num determinado lugar. Tem gente que tem aqui um cabelo com um cacho muito mais aberto que o meu, uma ondulação, cacho 3, 3A, 3B. No meio dele nascem uns 4, que é assim, negroide mesmo. Não misturou, você pode passar o que você quiser ali, um não vai fazer o desenho do outro. Um não vai conversar com o outro. É a mistura de miscigenação, é o cabelo de mestiço. Então, é muito fácil de ser aqui no hospital ou frontal aqui. Algumas pessoas têm na nuca. Mas, normalmente, é occipital e frontal. E tem gente que vai descendo assim, né? Começa mais crespo aqui. Eu tenho uma cliente que tem uma faixa aqui, ó. É literalmente uma faixa aqui. Essa é da posição mais inusitada, assim. Uma faixa que é um cabelo crespo que ela tem ali. Mas, como você falou, a maior faixa... Não vai mudar. É genético. Né? É um tilt, é uma mancha, só que na textura. Então, se quiser mudar aí, Raíssa, se quiser fazer alguma coisa, tem que ser com química, porque não tem um creme que vai fazer ele colar. Para colar, todo mundo precisa ter a mesma curvatura. Mas, às vezes, a gente que é dono do cabelo fica vendo o defeito daquilo. Quem está olhando para a gente não enxerga. Não enxerga. É desencanar.
Eu tenho clientes que têm a cabeça inteira mista. Aí é muito legal porque dá muito volume, né? A pessoa só tem que gostar de volume, eu gosto. Tem que vestir o volume, né? Sim, ela tem que vestir. O volume. Eu falo isso pra veste o volume, põe o cabelo para cima. E ela tem volume, hein? Ainda bem que ela tá de cabelo natural, eu não vi ela de cabelo natural. Tá lindo, Rá, tá lindo o seu cabelo. Tá lindo. Desencama O que a gente fala é que tá lindo, né? Mas tudo bem. Mas enfim, eu quero te agradecer. Se você quiser falar qualquer coisa pro pessoal, fica à vontade. Mas agradeço muito, muito a sua presença aqui. Agradeço a presença de todo mundo também. O pessoal, mesmo com a live caindo, porque completou 1 hora, o pessoal entrou de novo. Olha só que bacana, né? Então, fica à vontade. Né? Só agradecer a galera que participou aí. Um beijão pro pessoal. Obrigada, sim, obrigada por tudo. E recado final para vocês, pessoal, a gente tem um canal no Telegram do Cabeleireiro Integrativo. Se você ainda não tem Telegram, entra no Telegram. Sim, você já tem Telegram? Tenho, entrei no seu. Entrou, legal. O canal é muito, muito bacana porque, assim, a privacidade das pessoas, ela é preservada, então no canal não tem essa palhaçada de pegarem contato dos outros e saírem fazendo spam. E a gente tem, então, essa maior proximidade. Eu tenho colocado os materiais extras. Quando algum convidado sugere alguma coisa, eu coloco lá no canal do Telegram. Fica, então, um convite para vocês. Sim, agradeço do fundo do meu coração. Sempre um prazer a gente conversar. E a gente não consegue conversar pouco, né? Não, eu sou faladeira.